Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Gedeon Júnior. Não sei o dia em que você está ouvindo essa gravação, mas hoje é uma terça-feira. Amém? Nós estamos com a igreja de Santa Maria Norte trabalhando com o livro de Esdras e durante essa semana, Pastor João Batista está precisando de um pouco mais de tempo para continuar os excelentes estudos que estão vindo lá do coração de Deus e sendo colocados nos corações dos nossos amados irmãos de Santa Maria Norte, para que a gente possa crescer e se alimentar, tá bom? O que a gente faz? Aproveita esse pequeno tempo, essa pequena semana que nossos irmãos estão ali se dedicando para poder entrar nos detalhes históricos, geográficos, arqueológicos de tudo que está no livro de Esdras, que é, venhamos e convenhamos, um excepcional livro. Nós tivemos o prazer de ontem, na segunda-feira, deixa eu já partilhar aqui com você, né? Sabe como nós somos, né? Sempre uma boa imagem para nos ajudar a entender. Nós já estivemos juntos vendo que a vida dos judeus na Babilônia não foi tão horrível como parece. Então, venha comigo. A gente notou ontem que a Babilônia, sim, exercia um fascínio sobre todos aqueles que estavam, independente da posição, se de visitantes, forasteiros, se escravos, ela era maravilhosa. Era maravilhosa. É um suprassumo do que nós chamamos de uh, grandeza, grandeza arquitetônica. Então, quem saía de Jerusalém e vinha escravo para a Babilônia, tinha problemas só no caminho, mas ao chegar na cidade, e ao encontrar algo tão grande, tão linda, né? Venhamos e convenhamos, essas imagens são para poucos. Tão bem feita, numa época em que a civilização humana ainda estava engatinhando. Olha o portão de Ishtar, né? Aqui o nosso grande zigurate, existente na época, maravilhoso, né? Algo fantástico, esplendoroso. E quando encontrava tudo isso que você está vendo, ficava absolutamente impressionado. Fora os jardins suspensos da Babilônia, né? Que não são brincadeira, são lindíssimos, produto de um ato de amor de um homem por uma mulher que estava longe de casa, pois Nabucodonosor tinha casado com uma princesa, né? Ali da Medo-Pérsia, e ela sentia saudade da beleza que tinha do lado de casa, dos jardins. Eles fez para ela só um jardim suspenso. E nós ficamos ontem aqui, né? A permanência das comunidades judaicas nos países estrangeiros se prolonga ali na Babilônia por mais de 2 gerações. E é óbvio que muito da cultura daquele país foi, obviamente, entrando no coração de muitos judeus, e muitos deles, como tinham capacidade técnico, científica e intelectual grande, né, eles não voltaram, não. Eles ficaram por lá porque estavam ganhando dinheiro, e muito dinheiro. Né? Vamos lá. Agora a pergunta que se faz, e nós queremos responder, é: aonde a maioria dos judeus que foram levados para Babilônia ficaram? Bem, a maioria ficou na região de Nippur, tá? E o que era Nippur? Como você está vendo aqui, era a província mais rica da Mesopotâmia. E a Mesopotâmia é o total. É como se fosse o estado, né? Com capital na Babilônia e outras cidades enormes, como Uruk, Arad. E Nippur era uma dessas províncias. E depois da capital, Babilônia, era a cidade mais rica. E, sim, como todas as outras, a economia à base da agricultura, tinha um intercâmbio comercial muito grande, centros urbanos, uma
metrópole, né? Uma cidade que atraía muita gente. E aqui é que está o detalhe. A prosperidade que nessa cidade existia poderia com certeza entorpecer os judeus que lá estavam, entorpecer sua consciência. E, atrelado às palavras de Jeremias, começaram a viver ali, e entorpecendo a consciência, dificilmente eles teriam vontade de voltar. Veja que há uma atuação maligna aqui de desenvolvimento de amor pela Babilônia, de tal forma que eles viessem a se esquecer de Jerusalém. Então, veja que o Espírito Santo, o Senhor Deus, ele, de alguma forma, a gente chama isso de milagre, ele conseguiu manter na memória coletiva dos judeus as tradições religiosas, e assim que eles puderam se levantar e sair, saíram. Mas vamos ser francos, eles não tinham motivo nenhum para sair, a não ser um coração voltado para o Senhor em Jerusalém. Vamos dar uma olhadinha em Nippur, tá? Olha aqui, ó. Aqui está a capital, Babilônia. Né? O Império Babilônico não é só isso, não. Isso aqui é o centro do Império Babilônico. Né? E Nippur estava bem aqui, ó. Então, pastor, peraí, se a maioria dos judeus ficou em Nippur, tá, tudo bem, que era a segunda grande capital, né? E, segunda grande cidade, a capital era a Babilônia, né? Será que Nippur era tão fantástica e bela como a própria capital, Babilônia? Bem, vamos aqui. Isso aqui é um achado arqueológico que fala de um mapa da cidade de Nippur. Pelo que você está vendo, as ruas, né, as casas, entre aspas, aí desenhadas e tudo que existe, tá que Nippur não era tão grande como a capital, Babilônia, mas era uma cidade planejada, muito bem planejada para os tempos da época, a gente pode dizer que é planejada. E, meu Deus, pastor, sério? Sério mesmo? Sério, sério sim. Deixa eu retirar aqui e deixa eu ir com você para um achado fantástico. Vou voltar aqui, isso, bem aqui. Deixa eu voltar para cá, aqui. Vamos lá. Eu estou aqui, ó, arqueohistoria.com.br. É esse o site, tá? Estou dando os devidos ganhos para o site, como nós aqui nesse estudo não temos nenhuma finalidade econômica, a gente não está ganhando dinheiro, não há ferir de direitos autorais, e aqui você tem, dentro desse site maravilhoso, o Homem Pobre de Nippur. Vamos lá. E aí, a cidade de Nippur. Acompanhe comigo, por gentileza. Ó. Nippur. Foi uma grande cidade desde a época da Suméria. Tá? Então, de onde veio Abraão, Uruk, Largar, desde a época da Suméria. A Suméria foi uma civilização anterior à civilização da Babilônia. E é interessante, né, que ela era a sede especial de adoração ao deus sumério, Enlil, deus do vento, que, segundo a religião deles, governava o cosmos e etc. Bem, atualmente a cidade está localizada a 200 quilômetros de Bagdá, tá bom? Capital do Iraque. Agora vamos juntos. Aqui um mapazinho. Chama-se Mesopotâmia porque está entre os rios, ó, o rio Tigres e o rio Eufrates. E aqui, ó, a grande capital Babilônia,
O povo de Israel veio lá de longe, passou por aqui, ficou impressionado e desceu e veio morar aqui em Nippur, tá? E os babilônicos faziam isso, eles colocavam cada povo numa destas, aqui ó, cidades, para ali eles ficarem, aprenderem, e ia realmente para a capital os mais nobres que eles levavam. Agora, pastor Nippur, como é que era Nippur? Olha que interessante, aqui você tem hoje, né, em razão de escavações arqueológicas, que foi destruída, né, alguns prédios dela, olha aqui, ó, olha que interessante a cidade, né, pelas escavações, você pode ver que ela tem uma estrutura muito fantástica. À medida que os arqueólogos vão escavando, isso aqui estava tudo coberto. Você tem a cidade aparecendo, e à luz do que apareceu na cidade, você tem esse especial aqui, que é uma visualização 3D do que seria Nippur. Gente, ó que fantástico. Ó que fantástico o que seria Nippur, tá? Vou colocar aqui para que vocês acompanhem. Vou botar na tela cheia. Ah, você já imaginou você passando pela Baía e vai olha como elas cidade, escadas, né? Os prateleira, esses, obviamente, a casa do rei ali do lado da cidade foi exatamente aí, sabe? Estava aqui cerca dos Estados Unidos. Aqui eles prosperaram. Podem extras diz que eles voltando então você segurar deles não é tão grande como a própria Roma, a capital babilônica, mas, né? Olha aqui o palácio estava sempre perto dos templos. Podemos retirar e sair daqui. Então, quando você para e pensa, e nós agradecemos um estudo tão especial como esse, né? Feito aqui por esse site, que coisa maravilhosa. Quando você para e pensa, a Babilônia não era brincadeira, irmãos, tá? E nela não estavam somente essas cidades com uma mini Babilônia que era, mas também, olha aqui, ó, deixa eu voltar aqui com vocês. Estou agora no site da UFMG, Espaço para o Conhecimento, as Sete Maravilhas do Mundo, a Universidade Federal de Minas Gerais, né? Olha que interessante, quando você pensa nas Sete Maravilhas do mundo antigo, são aquelas construções que todo mundo diz assim, como é que foi feito? Como é que foi feito isso, né? Então, você tem as pirâmides no Egito, né? A primeira maravilha. A segunda é o mausoléu de Alircanaço. Mausoléu é o local onde foi enterrado. Esse aqui foi um grande rei, e ele fez um edifício simplesmente fabuloso para ser o local onde ele ia ser enterrado, tá? É um rei persa esse, tá bom? Aqui a estátua de Zeus era a terceira grande maravilha. Ela ficava em Olímpia, né, na cidade de Olímpia, no templo de Zeus, que era o grande deus grego.
Deixa eu pular, o farol de Alexandria, tá bom? Navegar em Alexandria era muito perigoso. Através do farol você evitava que muitos barcos viessem a pique, né? O templo de Artemis, lá na Ásia Menor, né? Em Éfeso, que Paulo simplesmente, né, acabou com essa religião quando chegou lá, mas algo lindíssimo, o Colosso de Rhodes. Fantástico, fantástico, fantástico. E no meio dessas maravilhas, deixa eu voltar aqui, você tem os jardins suspensos da Babilônia, né? E os jardins suspensos da Babilônia. Então, veja que a Babilônia não era brincadeira, irmãos. A Babilônia não era brincadeira. E aí, voltando para cá, né, nós paramos exatamente aqui, mas eu tenho que voltar desde o início, porque eu não sei fazer voltar de onde estava, mas tá bom. A gente só está estudando, né? Não há nada de profissionalismo. Se você parar e pensar, então, ah, quando os judeus foram para o exílio na Babilônia, Deus foi tão bom com eles, mas tão bom, que eles ainda foram para a segunda maior cidade que existia. Gente, olha a bondade de Deus. Eles foram para a segunda maior cidade que existia. E tudo bem, eles foram segregados em colônias fechadas, sim, mas isso dava para eles a possibilidade deles juntos sobreviverem. Entendeu? Lá na Babilônia, na capital, ficaram os maiores, os cabeças, como Daniel, seus amigos, os dois reis que foram levados, Zedequias e Joaquim, entendeu? Agora, olha que interessante. Ali naquele local onde eles ficavam, eles aprendiam a língua, eles aprendiam os costumes e eles começaram a viver. E em decorrência da carta de Jeremias, eles simplesmente começaram realmente a ter filhos, fazer fortuna, acumular riquezas, e eles se tornaram tão prósperos, que muitos não voltaram. Muitos não voltaram. Então, se você parar e pensar, a influência de maior repercussão no Império Babilônico, né, foi eles começarem a viver uma vida misturada com os babilônicos, de tal forma que quase que o hebraico deixou de existir, porque a língua que agora era falada, e a língua universal, era a língua do dono do mundo, e o dono do mundo era a Babilônia. E, obviamente, que o aramaico era agora a língua conhecida, e eles tiveram que aprender o aramaico, que aprendeu o aramaico. Então, se você parar e pensar comigo nesse instante, deixa eu parar aqui a partilha, né? E voltar para cá. Olha que interessante como o Senhor Deus faz, né? Mesmo estando sob a ira do Senhor Deus, Deus levou, Deus cuidou, colocou num território propício, mas é óbvio que se há um cuidado de Deus, há também, de certa forma, maravilhosamente, a graça do Senhor e também, de forma difícil, o agir do diabo. Por quê? Porque se você parar e pensar, tudo bem, estavam em outro país, estavam sofrendo, tinham saudades de Jerusalém, mas a vida não estava tão difícil. A vida não estava tão ruim. Estava ruim, mas não estava tão ruim. Eles estavam na segunda melhor cidade, eles estavam em colônias protegidos, obrigatoriamente tinham que aprender uma nova língua, o aramaico, mas tinham a bênção do Senhor e prosperavam. E o único problema é, ah,
de alguma forma, se ligar tão forte à, à Babilônia e esquecer Jerusalém. Então, quando, de novo, quando o Senhor diz, está na hora de voltar, isso foi um ato, um milagre. Porque, se por um lado, eles viviam no centro do mundo, mesmo estando na segunda maior cidade, e alguns, somente alguns, na grande cidade, era a Babilônia. Só você parar e pensar. Do outro lado está quem? Jerusalém. Arrasada, muros quebrados, arrebentada, jogada às traças. Então, sair da Babilônia não é simples. Mas Deus controla a história. O Senhor controla a história. E o que é interessante é que, quando você olha para a história, mesmo o Espírito de Deus, segundo o versículo de número 5, né? 5. Mesmo o Espírito de Deus despertando, voltaram quem? Os chefes dos pais de Judá e de Benjamim. Tinha como representante central aqui Zorobabel e Joshua, mas não voltou todo mundo. Muita gente disse assim, isso aqui está muito bom. Não há necessidade de retornar. Voltar para lá é uma perda de tempo muito grande. Mas voltaram. Muitos voltaram. Muitos ficaram. Muitos voltaram. Por quê? Porque a palavra de Deus em Jeremias se diz que seriam 70 anos e depois o Senhor os traria. E como nós já estudamos, seriam momentos difíceis, esse de levantar de novo, né? Todo Jerusalém. Então, como Deus é maravilhoso, né? Até no momento da dor, no momento do sofrimento, no momento da angústia, o Senhor ainda cuida amorosamente do seu povo. Eu quero lhe dizer, essa manhã, essa tarde, essa noite, que você está me ouvindo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Senhor Jesus não muda. Até no momento difícil que talvez você esteja passando e me ouvindo hoje nessa leitura bíblica diária, não te esqueças, o Senhor está contigo. E se não for a presença dEle, as coisas estariam muito pior mesmo. Tá bom? Aqui, Pastor Gedeon Júnior. Este é o Leitura Bíblica Diária. Hoje, terça-feira. Obviamente, não sei o dia que você está me ouvindo. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a você pela audiência. E agradeço a nossa querida pastora presidente pela confiança. Um beijo e até amanhã.